Paz de Cristo a todos. João capítulo 19, a partir do verso 1. Não sei quanto a vocês, mas eu estava com saudade. Deus abençoe, sempre muito bom. Às vezes eu fico lembrando de quantos momentos preciosos na presença de Deus nós já tivemos aqui. Vir aqui é sempre uma honra, sempre um privilégio. Estava ansioso para poder retornar, rever os irmãos, muitos amigos aqui. Eu estava conversando ontem lá com o pastor Ricardo Dalagrana, que eu estive lá em Campo Largo, e aí, pós-culto, né, nós estávamos tomando um café, eu estava batendo um papo com ele, e falei algo com ele, que há muitos anos já, são 15 anos de estrada, né? Nasci no Evangelho, mas há 15 anos que eu me dedico única e exclusivamente a ministrar a palavra de Deus, vivendo do e para o Evangelho. E eu falei com ele ontem lá que eu nunca orei a Deus, não estou dizendo que eu nunca vou orar, e não estou dizendo que é errado fazer isso, estou dizendo que é uma coisa minha, particular. Eu nunca orei a Deus pedindo agenda. Estou dizendo que é errado, não estou dizendo que eu nunca vou fazer, entenda bem. Mas eu nunca orei a Deus dizendo: Deus, abre a porta da agenda, que as pessoas me convidem. Eu nunca fiz essa oração. Repetindo, não quer dizer que eu nunca vá fazê-la. Não estou dizendo que é errado quem faz também não. Mas a minha oração sempre foi: Deus, me dá alianças, amigos. E aqui em Curitiba Deus me deu amigos. Glória a Deus pela vida dessa igreja, dos amigos aqui, e o pastor Jarmuth agora aqui, um amigo queridíssimo, que eu estou ansioso para abraçá-lo também. Tem uma história com o pastor Jarmuth, foi um dos primeiros a me dar a oportunidade, assim que eu comecei a pregar no ainda campo da Assembleia de Deus da Penha. Pastor Jarmuth, um mestre, quem eu tenho o privilégio de ouvir, sempre que eu tenho o privilégio de ouvi-lo, eu aprendo muito. Provavelmente deve estar nos assistindo. Fica aqui o meu abraço, tá, amigo? Espero estar com o senhor o mais rápido possível. Até o pastor Diego me perturbando aí com o negócio de Rabi da Galileia. Vaza, até tu, Brutus. Brincadeira, amigo. Obrigado pelo carinho. Pastor Adão, Deus te abençoe. Bom demais revê-lo, tá? Eu expliquei aqui por que eu estou sem gravata, porque eu não sabia que eu ia pregar no culto da ceia. Eu estaria em Joinville hoje, mas aí aprouve o Senhor de mudar tudo aí, e eu falei: gente, eu estou quebrado, eu não vou comprar gravata, e nem camisa para usar com gravata, que eu também não trouxe, que eu uso camisa de malha, que para colocar na mala é só enrolar, nem amarrota. Então isso aqui é estratégia itinerante, irmão, para não ficar carregando muita roupa para passar. Você traz uma camisa de malha, você embola ela, tirou uma calça jeans e um blazer, está resolvido. Só que na ceia a gente tem que vir mais. Infelizmente eu não sabia que eu ia pregar na ceia, então acabei não trazendo a gravata, mas não estou em rebeldia não, tá, irmão? Fica aqui meu pedido de perdão, senão daqui a pouco meu telefone está tocando aqui. Mas, bom demais, vamos lá. João 19, eu vou ler o verso 1, depois eu vou para o verso 17, tá? Assunto pertinente para o dia de hoje, que é a nossa ceia. João 19, 1 diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste púrpura. Agora vá para o verso 17, por gentileza, e eu vou seguir a leitura até o verso 30. O contexto aqui é muito importante. Diz assim: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe.
e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém e amém. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando vamos falar sobre a cruz, falar sobre a crucificação, o que eu acho muito importante ter em mente, é você entender que a cruz não foi um acidente de percurso no ministério de Jesus. A cruz não foi um projeto do diabo, a cruz não foi um plano do inferno, a cruz não foi um revés. Como foi cantado aqui, a cruz sempre esteve dentro dos propósitos de Deus. Tem uma frase que eu acho muito interessante, vou ficar te devendo o autor, mas ela resume o que eu estou querendo falar aqui. Antes que Deus dissesse haja luz, primeiro Deus disse haja cruz. A cruz sempre esteve dentro dos propósitos de Deus. Como é que a gente sabe disso? É só você lembrar de Apocalipse 13:8, quando o texto diz que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Algumas versões antes da fundação do mundo. O que a gente aprende com isso aqui? Que antes de Deus criar qualquer ser vivente, antes de Deus criar qualquer matéria física, antes de qualquer coisa que Deus tenha planejado para a criação, lá na eternidade, dentro da sua sabedoria eterna, dentro da sua presciência, Deus nos viu aqui, Curitiba, Boqueirão, 20 de abril de 2021, um povo que precisaria do sangue de Jesus. Então, o pecado do homem não surpreendeu a Deus. O Cordeiro já estava preparado, já estava morto antes da fundação do mundo. Então, a cruz representa o quê? O local aonde o propósito cumpriu-se. Você precisa ter isso aqui em mente. A cruz não era o propósito da vinda de Cristo, mas foi na cruz que o propósito se cumpriu. Qual era o propósito? Foi o que foi cantado aqui, foi dito aqui pelo pastor Diego. O propósito é a nossa salvação. Mas aonde foi que Cristo disse, está consumado? Na cruz. Então a cruz tornou-se símbolo do propósito do cristianismo. A cruz tornou-se símbolo do propósito da nossa salvação. Mas o propósito em si era a nossa salvação. E Jesus veio para isso. E aí, quando a gente olha os 4 evangelistas falando sobre esse momento da crucificação de Jesus, e eu particularmente já disse isso aqui inúmeras vezes, vou repetir, eu gosto muito do evangelho de João, e por isso eu escolhi para poder ministrar sobre a crucificação aqui hoje. Quando a gente olha para os detalhes que envolveram a crucificação, a gente começa a entender melhor tudo aquilo que Cristo passou por nós para cumprir o propósito da nossa salvação. E aí, se você quiser me acompanhar no texto, a proposta que eu tenho para nós essa noite aqui é extrair algumas lições aqui desse episódio da crucificação, baseado no que João escreveu. E quando a gente começa a olhar para o texto, olha o que o texto diz aí, nós lemos o texto, o verso 1 diz que Pilatos tomou Jesus e o açoitou. Por que Pilatos manda açoitar Jesus? Quando o texto diz aqui que Pilatos o açoitou, é claro que não foi Pilatos com a sua própria mão. Pilatos deu uma ordem para que Jesus fosse açoitado. Foi a guarda pretoriana quem o fez. E por que Jesus teve que ser açoitado antes de ser crucificado? Porque isso aqui fazia parte do processo da crucificação. A crucificação, o método de crucificação, na verdade, de morte por crucificação, foi criado pelos persas. Eles foram os primeiros a crucificar pessoas, depois os gregos também o fizeram, os caldeus fizeram, o Egito também fez, e por fim o Império Romano aplicou como pena capital a crucificação. Mas vocês sabem muito bem, só estou relembrando a vocês, que a cruz em si não era letal. A cruz não era um instrumento como a cadeira elétrica, que nós já ouvimos falar tanto, onde a pessoa, ao ser condenada, morre instantaneamente ao estar nela. A cruz não. A cruz foi um instrumento projetado para torturar a pessoa até a morte, não para uma morte imediata. Chegou na cruz, morre. A cruz não era letal a esse ponto. O propósito da cruz era aumentar o sofrimento, prolongar o sofrimento até a morte. Por isso que era necessário açoitar a pessoa antes. Então açoitava-se a pessoa, feria a pessoa, deixava a pessoa sangrando e por fim a pendurava na cruz para que ela agonizasse na cruz. Quem já leu, por exemplo, os escritos de Sêneca, o grande filósofo que foi tutor de Nero, o megalomaníaco, Sêneca, nos seus escritos, cita pessoas que chegaram a ficar por quase uma semana crucificados. Flávio Josefo, que não é base doutrinária para a igreja, mas é fonte de pesquisa na história dos hebreus, ele chega a citar quando Tito invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo,
que centenas de judeus foram crucificados ao lado de fora da cidade. Alguns agonizaram durante dias ali, seus familiares os vendo sofrer sem poder socorrê-los. Então as pessoas, quando eram colocadas na cruz, sangravam primeiro, eram feridos primeiro, para ficar sangrando, expostas ao relento, ao tempo, às aves de rapina, aos insetos. O propósito da cruz era que a pessoa sofresse até a morte, não que morresse imediatamente. Por isso que quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, alguém comunica a Pilatos, Jesus morreu, ele fala, mas já morreu? Porque Jesus ficou 6 horas crucificado. E normalmente as pessoas ficavam dias na cruz, no mínimo horas e horas e horas ali sofrendo na cruz. Então o açoite fazia parte do processo. Açoitava-se a pessoa, feria-se a pessoa e depois colocava ela na cruz. E por que os persas começaram a fazer isso? Que os persas cultuavam uma divindade, ceia, culto da palavra, então vale a pena a gente citar esse tipo de informação. Os persas cultuavam uma divindade, que a pronúncia seria mais ou menos Arsmud, Deus Arsmud, que na cultura persa seria o Deus da terra. Então por que eles crucificavam criminosos? Porque eles achavam que um criminoso não era digno de morrer em contato com a terra. Por quê? Porque a terra era santa. Então o criminoso era indigno de ter contato com a terra. Aí morria crucificado, porque ele não morria em contato com a terra. Mas no caso de Jesus foi o inverso. Não era ele que não merecia a terra, era a terra que não merecia ele. E aí Pilatos vai mandar açoitar Jesus. E como é que funcionava esse açoite? Muito provavelmente, você já deve ter assistido também o filme de Mel Gibson, que tirando aquele toque hollywoodiano de aumentar, de acrescentar as coisas, foi mais ou menos aquilo ali. O Império Romano praticava o açoite com o condenado. Os soldados usavam um instrumento chamado azorrague, também conhecido como flagelo, um chicote com tranças de couro, e na ponta desse chicote, dessas tranças de couro, havia um pedaço de metais e de ossos. E o condenado sofria uma quarentena desse açoite. E depois dessa quarentena, era colocado para carregar a cruz até o local da crucificação. E Jesus passa por isso. E aí quando a gente olha para o verso 2, tem uma informação importante, porque o texto diz que Pilatos mandou açoitar Jesus, mas olha o verso 2, e os soldados tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram a veste púrpura. A ordem de Pilatos era açoitar, mas os soldados decidiram acrescentar alguma coisa ao açoite, o que é a zombaria. Pilatos não mandou colocar coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Pilatos não mandou vestir veste púrpura em Jesus. Se você pegar o texto de Mateus dá uma informação que João não dá, que colocaram uma cana na mão de Jesus. Então a ordem de Pilatos não era para isso. Pilatos falou, açoitem esse homem. Mas os soldados decidiram zombar de Jesus também. Por que decidiram zombar de Jesus? Aguça o ouvido, porque isso aqui tem a ver com a acusação que fizeram contra Jesus. Jesus, quando foi preso no Getsemane, na madrugada de quinta para sexta-feira, ele passou por 6 julgamentos, 3 religiosos e 3 civis. Ele foi julgado por Anás, Caifás, pelo Sinédrio, depois foi julgado por Pilatos, Herodes e por Pilatos novamente, e por fim condenado. Mas nos 3 julgamentos religiosos que Jesus passou, por Anás, Caifás e pelo Sinédrio, os 3 julgamentos condenaram Jesus por crime de blasfêmia. Por quê? Porque arrumaram testemunhas que ouviram-no dizer que destruiria o templo e reconstruiria com 3 dias. Disseram, você está blasfemando contra o local sagrado. Só que quando Jesus falou que destruiria o templo e reconstruiria com 3 dias, ele não estava falando do templo de alvenaria que Herodes levou 40 anos para reconstruir. E os religiosos pensaram, ele está falando do templo que Herodes mandou reconstruir, e ninguém consegue reconstruir um templo dessa magnitude com 3 dias, então ele está blasfemando, você está tocando no local sagrado. Condenaram Jesus por crime de blasfêmia. Por que eles não entenderam o que Jesus falou? Porque Jesus estava falando do corpo dele, templo do Espírito, que ele morreria e ressuscitaria 3 dias depois. E por que os religiosos não entenderam? Porque Jesus estava usando uma figura de linguagem espiritual, mas só entende de coisa espiritual quem é espiritual. Ouvidos carnais não entendem de coisas espirituais. Eles então disseram, esse homem tem que morrer. Aí condenaram Jesus. Jesus então vai ser julgado agora. Quando chegam diante de Pilatos, naquele tempo a lei que regia era romana, todo mundo sabe. Toda aquela região, Galiléia, Pérea, Judéia, Samaria, era província do Império Romano. A lei que regia era a lei romana. E ninguém era condenado à morte em Roma por blasfêmia. Então se eles chegam para Pilatos e dizem assim, olha, esse homem tem que morrer porque ele blasfemou contra o templo, falou que vai destruir e reconstruir com 3 dias. Pilatos ia rir da cara deles, porque no Código Penal romano não tinha crime falar contra o templo dos judeus. Então o que os religiosos fizeram? Eles tiveram que caluniar Jesus mais uma vez. Quando Pilatos perguntou, por que esse homem tem que morrer? Eles disseram, porque ele está dizendo que ele é rei. Ele está se declarando rei no lugar de César. Aí sim, na lei romana, crime de insurreição, rebeldia, querer tirar o imperador do trono. Quando Pilatos ouviu isso, falou, esse homem então merece um castigo no mínimo, manda açoitar. Os soldados romanos, devotos aos Césares,
Chegamos a ter cultos aos Césares no primeiro século. Os soldados olharam para Jesus e disseram: então você está aqui para ser açoitado porque você está se declarando rei no lugar do nosso César. Então já que você é rei que é rei tem que se vestir bem. Colocaram uma veste púrpura nele. O púrpura aqui era um tecido que só a autarquia usava, só os políticos usavam. Aí disseram: já que você é rei tem que andar bem vestido, coloca essa túnica de púrpura. Você está dizendo que é rei que é rei tem que ter cetro para julgar as causas. Lembra de Assuero estendendo o cetro e Esther tocando para ter o pedido atendido? Todo rei tinha um cetro para julgar a causa. Os romanos olharam para Jesus, os soldados disseram: já que você é rei, você tem que ter um cetro, coloca uma cana na mão dele. Alguém olhou e falou: você está dizendo que é rei que é rei tem que ter coroa. Teceram um emaranhado de espinhos e colocaram na cabeça dele. Quando a coroa não entrou, pegaram a cana que estava na mão dele e bateram com toda a força para que os espinhos cravassem e ele sofresse ainda mais. Agora, se tem uma coisa que o povo da Devec Curitiba sabe muito bem, é que o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E a guarda pretoriana, sem saber, só estava contribuindo para a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque aquela veste púrpura foi trocada por uma veste de louvor. Aquela cana foi trocada pelo cetro de justiça que regerá as nações de eternidade e em eternidade. E aquela coroa de espinhos foi trocada por uma coroa de glória que faz dele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui, nesse culto de ceia? Eu vou aproveitar para liberar uma palavra sobre a sua vida. Todo o intento do diabo para te humilhar, para te preterir, para te colocar para baixo, Deus converterá em triunfo, em algo positivo para a sua vida, porque é assim que Deus faz. Deus transforma a maldição em bênção. Só que tem um detalhe na coroa de espinhos aqui que eu também acho pertinente falar. E que quando a gente olha os soldados colocando a coroa de espinhos em Jesus, a gente consegue olhar para o lado pejorativo, mas não consegue enxergar o lado profético. Para isso eu quero te mostrar algo no Antigo Testamento. Caso você queira me acompanhar, você vai entender melhor essa coroa de espinhos e o que há de profético nela. 1 Crônicas capítulo 20, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20. Se você quiser, marque esse texto aí, se você estiver anotando, estuda com calma depois, estuda o contexto, que é o 19 e o 20 de 1 Crônicas. Mas em especial o texto está falando sobre o quê? Sobre uma vitória de Davi sobre os amonitas. Aguça o ouvido. Isso é interessante. O texto fala sobre uma vitória de Davi sobre os filhos de Amon. E olha o que diz o verso 2 de 1 Crônicas 20. Marca esse texto aí se você quiser. 1 Crônicas 20, verso 2. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande espojo. Davi vence os amonitas e pega a coroa do rei de Amon e coloca na cabeça. Por quê? Porque as coroas eram feitas sob medidas para o rei. E o maior sinal de derrota de um rei era quando ele era descoroado, quando ele perdia sua coroa. Então Davi, indo para Jerusalém com a coroa do rei de Amon na cabeça, quem olhasse dizia: Davi venceu Amon. E o que isso tem a ver com a coroa de espinhos lá de Jesus? Gênesis 3,18. Depois que o homem pecou, a terra passou a produzir espinhos. Antes do pecado, a terra não produzia espinho. Antes do pecado, a terra só produzia flores e frutos, mas por causa do pecado, Deus falou: agora a terra vai produzir espinhos e veneno. Então os espinhos passaram a representar o pecado. Então os espinhos eram a coroa do pecado. Por quê? Porque o pecado entrou no homem e o espinho saiu da terra. Mas aí Jesus entrou na terra para o pecado sair do homem. Então durante toda a criação, até hoje, 2000 anos depois de Cristo, o espinho representa a coroa do pecado, porque é um sinal que o pecado derrotou o homem. Então quando os soldados pegaram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, pensaram assim: estão zombando dele. Mas no mundo espiritual tinha um recado, algo profético. Por quê? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: até hoje ninguém venceu o pecado, mas agora apareceu um que venceu aquele que reinava, que era o pecado. Agora quem reina sou eu, agora quem reina é Cristo. Ei, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus representa o quê? Ele venceu um inimigo que nós não tínhamos condição de vencer. Sabe por que você está hoje aqui participando da ceia? Porque Jesus venceu o pecado no seu lugar, você não tinha condição de vencer. Sabe por que você vai entrar no céu com a sua família? Porque Jesus venceu o pecado no seu lugar. Sabe por que vai ter cura no seu corpo físico? Porque Jesus venceu o pecado no nosso lugar e colocou a coroa na cabeça e falou: eu venci, e foi triunfante rumo ao Calvário. Ele venceu no nosso lugar.
O pecado reinou até Jesus, mas de Jesus para cá quem reina é o próprio Cristo. E aí os soldados então vão fazer toda essa zombaria, sintetizando aqui, levam Jesus para os degraus da fortaleza Antônia. Pilatos coloca Barrabás ao seu lado, faz aquela fatídica pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Temos aquela fatídica resposta da multidão: solte Barrabás, e crucifica Jesus. Chegamos no verso 17 e o texto diz: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Por favor, marque aí esse verso 17 também, se você quiser, principalmente esse verbo aí, ó, sair. Jesus saiu. Parece simples, né, a gente lê, Jesus colocou a cruz nos ombros e saiu. Mas se você for analisar esse texto aqui com calma, esse sair aqui aponta para quê? Para livre e espontânea vontade. Como assim? Quando disseram para Jesus: você foi condenado à cruz, ele colocou a cruz nos ombros e saiu. Ou seja, ninguém que era condenado à cruz levava a cruz de livre e espontânea vontade. Normalmente, quando você era condenado à cruz, a pessoa levava a cruz debaixo de empurrão, pontapé, açoite. Jesus falou: é para carregar a cruz? Coloca no meu ombro, deixa que eu vou. O que eu vejo aqui? Resiliência, coragem, atitude, força, certeza de propósito. Isso aqui é só um momento, tem algo maior me aguardando lá na frente. Coloca no meu ombro que eu vou. Jesus tomou a cruz e conduziu ela até o Calvário de livre e espontânea vontade. Se der tempo eu vou falar sobre Simão Cirineu rapidinho, que ele foi constrangido, Marcos 15, 21. Então Simão foi constrangido, mas Jesus levou a cruz de livre e espontânea vontade. E por que Jesus leva a cruz de livre e espontânea vontade? Quando ele sabe que vai ser crucificado, ele coloca a cruz nos ombros e sai imediatamente, sem que ninguém tenha que empurrá-lo, açoitá-lo. Ele leva a cruz. Por que ele leva a cruz de livre e espontânea vontade? Eu vou dizer, por favor, não se ofenda comigo, que eu vou dizer e logo em seguida eu explico. Ele leva a cruz de livre e espontânea vontade, porque ele não é hipócrita como eu e você o somos de vez em quando. Pastor, o senhor está me chamando de hipócrita? Eu falei: para você não se assustar, calma aí. O que é hipocrisia? É você falar o que você não faz ou fazer o que você não fala. Eu quero saber qual de nós aqui é santo o suficiente essa noite para bater no peito e falar assim: eu nunca fiz algo que eu não falei, nunca falei algo que eu não fiz. Todo mundo aqui, nem que seja no mínimo, tem um pezinho na hipocrisia. Quando a mãe vira para o filho e fala assim: já te falei 1 milhão de vezes. Você não falou 1 milhão de vezes. Então todo mundo aqui tem um pezinho no farisaísmo. Mas Jesus não. Ele nunca disse algo que não fez. E nunca fez algo que não disse. Por que ele leva a cruz de livre e espontânea vontade? Porque um dos textos que fala sobre isso é Marcos 8, 34. Ele vira para a multidão e fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele fala: aquele que ninguém vem obrigado, vem se... Agora, como ele ia me dizer para tomar minha cruz de livre e espontânea vontade se ele não tivesse tomado a dele? Então, para provar para vocês que dá para carregar a cruz de livre e espontânea vontade, coloca no meu ombro e deixa que eu carregue. Jesus sai rumo ao Calvário de livre e espontânea vontade. E é isso que deixa o inferno ensandecido. Por quê? Porque você podia estar em outro lugar hoje. Véspera de feriado, pandemia, frio, mas você pegou a cruz e falou: já que é meu propósito, deixa eu carregá-la de livre e espontânea vontade. Já que é para servir a Deus, eu sirvo de livre e espontânea vontade. E eu quero declarar em nome de Jesus: você vai continuar carregando o seu propósito de livre e espontânea vontade. É isso que o diabo não entende. Era para você estar murmurando, era para você estar trancafiado no quarto, era para você estar enclausurado, era para você estar com depressão, era para você estar para baixo, mas você colocou a cruz no ombro e falou: se Jesus carregou, eu vou carregar a minha de livre e espontânea vontade. Aproveitando que eu estou na minha igreja, vou afundar o prego. Se você faz alguma coisa no reino de Deus a contragosto, você ainda não entendeu o que é reino de Deus. Porque reino de Deus é quando eu faço de livre e espontânea vontade. Deus ama o que dá? Deus ama o que dá com... Se eu tenho que fazer, que não seja por constrangimento, seja de livre, espontânea vontade.
E aí Jesus coloca a cruz no ombro e rumo ao Calvário. E aí não é tradição protestante, é tradição católica afirmar que a certa altura do caminho ele deixou a cruz cair. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que a cruz caiu. Nós vamos fazer uma exegese rápida aqui, analisando o contexto. Rapidinho, Jesus não tomou café da manhã, está preso desde por volta da meia-noite, apanhou muito, está sangrando, foi açoitado. Ele está com alguma debilidade, porque ele não dormiu. A cruz era pesada, então ele teve alguma dificuldade para carregá-la. Não sei se ela caiu. Quem já teve o privilégio de ir a Jerusalém, eu tive esse privilégio. Tem uma esquina na Via Dolorosa que tem uma placa, Simão Cirineu, onde acredita-se que foi ali que Simão ajudou Jesus. Mas o fato é que a certa altura do caminho, quando Jesus tem que sair da cidade para levar a cruz rumo ao Calvário, alguma coisa acontece e ele precisa da ajuda de alguém para carregar a cruz. E aí Marcos 15, 21 diz que um certo Simão, chamado Simão Cirineu, não é chamado Cirineu porque é da origem dele, né? Cirene, atual Líbia, norte da África. O Cirineu, o texto diz que ele é constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Agora eu queria que você lembrasse aqui da introdução da mensagem rapidinho, a gente já está caminhando para o final. Eu vou terminar a mensagem na quinta. A cruz não é o propósito, mas representa. Me ajuda, tá? Eu sei que a máscara incomoda, mas se você me ajudar eu vou ficar muito grato. A cruz não é o propósito, mas representa. Então, cruz parada representa propósito parado. E se o mestre precisou de ajuda para carregar a cruz, o servo não é maior do que o Senhor. Em algum momento da sua trajetória, você vai precisar de um ombro amigo e de uma mão estendida. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E a melhor notícia que eu podia te dar é essa, é que sempre que o propósito começa a parar, Deus envia alguém para nos ajudar a levá-lo em frente. Você crê que essa noite ceia profética? Gente aqui que está sentindo o peso do propósito. E eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro isso aqui. Gente aqui que está sentindo o peso do propósito nos ombros, está falando, Deus, eu não aguento mais carregar. Deus está dizendo, vou enviar alguém. Vai aparecer alguém por esse tempo para te ajudar a conduzir o propósito até o lugar que Deus quer que você chegue. E agora, como nada na Bíblia está por acaso, e a primeira professora de hermenêutica que eu tive na minha vida foi minha mãe, irmã Edneia, sem ela saber que era hermenêutica, nem eu, que arte interpretar texto, minha mãe dizia assim, Renan, nada na Bíblia está por acaso. Eu tinha 8 anos de idade, um dia desse, 30 anos atrás, estou com 38, minha mãe dizia, Renan, nada está por acaso nesse livro sagrado. Deus não ia permitir que fosse ocupado esse espaço tão precioso com algo inútil. Então, se está aqui, tem alguma coisa para você aprender. Lição da irmã Edneia. E aí, olha o nome do cara que aparece para ajudar Jesus a carregar a cruz, Simão. Você acha que foi em vão? Claro que não. É porque no ministério de Jesus ele tinha um Simão muito próximo a ele, Simão Pedro. Que lá em Mateus 26, a partir do 32, aliás, quando Jesus sai da ceia ali, que ele vai, a partir do 28, na verdade, que ele pega o cálice, ele sai do cenáculo rumo ao Getsemane, ele vira para os discípulos e fala assim, essa noite ainda todos vocês vão se escandalizar em mim. Aí de repente Pedro toma a palavra e fala assim, Senhor, eu de maneira nenhuma vou me escandalizar no Senhor, não vou te deixar, eu vou aonde o Senhor for, eu estou contigo e não abro. Aí Jesus diz, Pedro, espera o galo cantar, depois a gente conversa, porque o diabo pediu para cirandar a sua alma. Eu estou sintetizando muito o texto. Resultado, todo mundo sabe, na madrugada, quando Jesus está sendo julgado na casa de Caifás, tem uma fogueira acesa, Pedro está se aquecendo naquela fogueira, na noite fria da Judéia, e ele nega Jesus 3 vezes. Repare que na noite fria tinha uma fogueira, e ao redor dessa fogueira que Pedro nega Jesus. Guarde o que eu vou te dizer, o diabo sempre tem um lugar aconchegante para quem quer trair Jesus. Só que ele fala que ele não te fala que as chamas dessa fogueira são só o prelúdio das chamas que te aguardam lá na frente se você negar Jesus. Mas o fato é que Simão Pedro nega Jesus e desaparece da história. Eu estou sintetizando aqui para a gente encerrar. Simão desaparece, aquele que prometeu ajudar Jesus desaparece. Então quando o propósito está parado, quando a cruz está parada, quem era para estar lá? Era Simão Pedro, por quê? Porque quem prometeu ajudar Jesus foi Simão Pedro e não Simão Cirineu. Simão Cirineu não sabia de nada. Quem prometeu, estou contigo até o final, era o Simão Pedro. Só que o Simão que prometeu não apareceu. E aí para cada Simão que promete e não cumpre, Deus levanta outro e põe no lugar, mas a cruz não fica parada. Eu não sei se eu estou pregando para todo mundo aqui essa noite,
Mas de vez em quando alguém vai bater no seu ombro e vai dizer: estou contigo, estamos juntos, vou até o fim. Mas quando você precisa, o telefone não é atendido, o zap não é visualizado, muda até de calçada para não te ver. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: para cada Simão que promete e não cumpre, eu levanto o outro e coloco no lugar, mas a cruz não fica parada. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Vai aparecer um Simão para te ajudar a conduzir o propósito da sua chamada, que eu não sei qual é, mas Deus vai enviar alguém. Não sei por quanto tempo o Cirineu ajudou Jesus, mas o fato é que na terceira hora do dia, às 9 da manhã, Jesus está lá, pregado na cruz do meio, sintetizando muita história. Sobre a cruz tem uma placa escrita lá nos 3 idiomas mais falados da época, no grego, no hebraico e no latim. Falta tempo para falar sobre isso aqui. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quando os religiosos leram aquilo, falaram o seguinte: Pilatos, não escreva rei dos judeus, escreva aí que ele disse que é rei. Pilatos falou: o que eu escrevi está escrito. Detalhe, não foi Pilatos quem escreveu, mais uma vez ele deu a ordem. Então o texto dá a autoridade de quem fez, de quem mandou. Mas tinha alguém que escrevia, que era o tabelião. Quem é o tabelião? Quem escrevia na tábua, e nós importamos isso para os nossos dias até hoje. Tabelião é quem escrevia na tábua. Então o tabelião escreveu lá nos 3 idiomas, no grego, no hebraico e no latim. Na verdade é o aramaico aqui, que desde que o povo voltou do cativeiro não se falava mais o hebraico puro. Enfim, mas são detalhes. Mas o fato é que quando Jesus está na cruz, pregado nela, está lá a placa: rei dos judeus. E isso aqui aponta para o propósito de Jesus, que é ser rei. Então quando ele está na cruz, está lá mesmo de forma pejorativa, Pilatos colocou, mas era profético: esse aqui é o rei. Parece simples a gente ler isso, mas quando eu li isso aqui, pastor Adão, pastor Diego, imediatamente eu me lembrei do nascimento de Jesus. Lucas 2, se não me engano, a partir do 8, quando os pastores de Belém recebem a notícia que eles chegam na manjedoura lá onde Jesus está, não tem placa dizendo quem Jesus é. Está aqui o rei dos judeus, não tem placa. Então, quando Jesus nasceu, não tinha placa dizendo quem ele era, mas quando ele está na cruz, está lá: rei dos judeus. E aí na revista de escola bíblica que eu tive o privilégio de comentar no primeiro trimestre de 2019, eu coloquei esse termo que eu vou usar lá. A manjedoura foi a porta de entrada, a cruz foi a porta de saída. Jesus, para estar entre nós, entrou pela manjedoura e saiu pela cruz. Só que quando ele chegou não tinha placa dizendo quem ele era, mas quando ele saiu... Porque não é quando você chega que Deus mostra quem você é quando você sai. A fama, seja boa ou ruim, não fica quando chega, fica quando sai. Porque quando você chega, você é alvo de desdém, de dúvida: será que vai dar conta do recado? Será que vai cumprir o propósito? Será que vai conseguir? E talvez eu estou pregando para alguém aqui que está sendo foco disso. Alguém olhou e falou: não vai dar conta do recado, não vai ter jeito. Mas a palavra é essa: quando você cumprir o seu propósito, Deus vai revelar para todo mundo: está ali alguém que eu usei para cumprir o propósito que eu tinha. E para nós orarmos agora, eu vou pular aqui o fato das mulheres ao pé da cruz, da túnica, que repare que a túnica de Jesus, tecida de alto a baixo, e não é aquela de púrpura que colocaram nele, não, aquela foi trocada. É só você ler o contexto, que a gente está adiantando aqui para poder encerrar. Jesus colocou a túnica dele mesmo que ele tinha, vestiram ele de novo com a própria túnica dele, e os soldados não a rasgaram. Lembra que ele falou que o corpo dele era o templo? Quando ele morreu, o véu do outro templo rasgou, mas o véu desse aqui não foi rasgado. Mas o fato é que ele olha ao pé da cruz, tem algumas pessoas, e aí 2 coisas aqui a gente ora. Ele pede água. Verso 28. Sabendo Jesus que todas as coisas haviam terminadas, para que cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Interessante, isso aqui é importante falar, quando o texto diz que os soldados repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre a sua túnica para cumprir a escritura, está citando o Salmo 22, verso 18. Que o Salmo 22 é um salmo messiânico, no verso 18 diz que lançariam sorte sobre a sua túnica e a repartiriam. Então os soldados, reparem, irmão, que tudo aqui, esse aqui que eu queria falar, tudo aqui no ambiente da cruz, está cumprindo um propósito de Deus. Os salmistas já tinham falado, tudo aqui cumpre o propósito de Deus, nada é por acaso. Até a zombaria que eles querem implementar, colocar sobre Jesus, é profético. Está cumprindo o que está escrito. E aí, para finalizar, Jesus, para cumprir o que estava escrito no Salmo 69, verso 21, ele diz para o soldado: estou com sede. E o soldado pega uma esponja embebeda no vinagre, coloca na boca dele. Depois você lê Mateus capítulo 27, a partir do 34, ele não ingere o vinagre. Eu já preguei sobre isso aqui há muito tempo atrás, o porquê que ele não ingere o vinagre. Quando ele experimenta o vinagre, ele cospe. Mas o fato é que quando ele sentiu sede, deram vinagre, não deram água.
Aí eu estava lembrando que por 2 vezes nos evangelhos Jesus pediu água, e as 2 vezes negaram. João capítulo 4, ele se assenta no poço de Jacó, a samaritana chega, ele vira para a mulher e fala, me dá da sua água. Ela fala, como você sendo judeu, fala comigo samaritana, não vou te dar água. Ele fala, se você soubesse quem está te pedindo, era você que pedia. Eu te daria uma água que faria de você uma fonte. E a mulher começa a usar de sarcasmo com Jesus, mas por fim ela entende. E aí o texto, no final do texto, diz que ela larga o cântaro e vai chamar os homens de Samaria para ouvir Jesus. E Jesus fica 2 dias lá pregando para eles. Detalhe, o texto começa e termina e ninguém buscou água para Jesus. A mulher larga o cântaro, não busca água, não pega água. Então o texto começa e termina Jesus com sede. Os discípulos foram na cidade e o texto diz, foram comprar comida. Jesus está com sede, os caras foram comprar comida. Mas ele está com sede, mas os caras foram comprar. Tem gente que está do seu lado e não entende sua verdadeira necessidade. João 4, Jesus está com sede e ninguém dá água para ele. A segunda vez que ele está com sede é aqui na cruz. Ele vira para o soldado e fala, me dá água. O cara dá vinagre para ele. Negaram também. Agora, a semelhança, além da sede, é o resultado. Por quê? Porque as 2 vezes que ele pediu, ele queria dar. Ele vira para a mulher samaritana e fala, me dá da sua água que eu faço de você uma fonte. E para o soldado na cruz? Ele pede água e o soldado não dá. Mas quando ele entrega o Espírito ao Pai, verso 34... Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e... Então aquilo que ele pediu, ele estava cheio para dar. Você acha que quando Deus te pede alguma coisa, Ele quer o que você tem? O que Ele está te pedindo, Ele tem muito mais do que você. Ele quer o lugar que isso ocupa na sua vida. Mas quando você dá da sua água para Ele, Ele abre torrentes sobre a sua vida. E aí a gente encerra agora, verso 30. Jesus, percebendo que havia, tudo estava cumprido, ele então dá o brado, está consumado, que no grego é tetelestai, um termo usado entre negociadores, quando 2 homens negociavam, um fazia uma proposta, outro fazia uma contraproposta, quando chegava num preço justo, batia-se na mesa e gritava, tetelestai, o preço foi pago. Quando Jesus percebeu que tudo estava cumprido, ele disse, o preço foi pago, tetelestai, está consumado, negócio fechado. Aguça o ouvido para isso aqui, a graça é de graça para nós, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E aí a gente encerra agora, analisando essa frase, está consumado. E olhando para esse texto eu aprendi uma coisa, o nosso Deus, lá em Hebreus, ele é chamado pelo autor de fogo consumidor, mas eu aprendi, Deus não é só fogo que consome, Ele também é aquele que consuma. O que é consumar? É ir até o fim, é começar e terminar, é ter um objetivo e não parar no meio. É aqui que está a diferença, uma grande diferença, claro, entre as inúmeras, mas aqui para pontuar, entre nós e Ele, é que nós começamos e paramos, mas Deus não, quando Ele começa, Ele não para pelo meio, Ele vai até o fim. Se você for agora no hotel e abrir meu notebook, tem lá 3 ou 4 livros pela metade. Por quê? Porque a inspiração acaba, às vezes você perde a linha de raciocínio, às vezes vem o desânimo. Então é normal a gente começar e parar. Você quer um exemplo? Quantos meses de academia você pagou e não foi? Te achei. Quantos cursos você parou pela metade? Quantos empreendimentos você não deu seguimento? Por quê? Porque o ser humano é assim, começa e muitas vezes não termina. Deus não, se Ele começou, Ele vai consumar. Eu quero te mostrar 3 consumações de Deus na Bíblia, que envolvem toda a humanidade, não só crente, envolve toda a humanidade. Primeira consumação de Deus na Bíblia, primeira coisa que Deus começou e terminou, Gênesis 2:1, o texto diz que depois do 7º dia, Deus consumou a obra da criação. Tudo que você entende de cosmos, de ser vivo, de biologia, de física, tudo existe porque Deus começou e terminou. Deus não deixou nada pela metade, Deus começou e terminou. E eu acho isso extraordinário, porque eu gosto muito de ler sobre física, sobre ciência, não é minha área, mas eu gosto, sou curioso. E um cara que eu não te recomendo a leitura dele, mas eu leio, meio hipócrita isso, mas é porque você tem que ter um pouco de base bíblica, que é Stephen Hawking, grande cientista do nosso século, morreu alguns anos atrás, vítima de uma doença degenerativa, mas um homem inteligentíssimo, tido como o novo Einstein, tamanha contribuição que ele deixou para a ciência moderna, mas um cético, um ateu na verdade, criticava muito a nossa fé, então não leia. Mas dentro das teorias de Hawking, ele acreditava na teoria de multiversos. Como assim? Ele não acreditava que tem um universo, na mente dele são multiversos, vários universos.
E isso não contradiz a Bíblia em nada. Por quê? Porque quantos universos tiverem, Deus preenche com a glória dele. Um universo só não contém o nosso Deus mesmo, não. Ele é Deus de eternidade, de universo e universo. Mas o fato é que Hawkins acreditava na teoria de multiverso. E na teoria de multiverso nós estamos em um universo. E no universo que nós estamos existem 2 trilhões de galáxias. Desses 2 trilhões de galáxias, nós habitamos em uma galáxia chamada Via Láctea. E na Via Láctea, onde nós estamos, existem nada mais, nada menos que 100 bilhões de estrelas. E o Sol é uma estrela que compõe uma constelação de 100 bilhões. E ao redor dessa estrela chamada Sol, tem 8 planetas orbitando. Então são 8 planetas orbitando, eram 9, mas Plutão não é mais planeta. São 8 planetas orbitando ao redor de uma estrela que compõe uma constelação de 100 bilhões em 2 trilhões de galáxias no multiverso. E no meio disso tudo, só tem um planeta que não está tão perto do Sol para queimar, nem tão longe para congelar. Só tem um planeta entre 8 que giram ao redor do Sol em 100 bilhões de estrelas, 2 trilhões de galáxias, no multiverso. Só nesse aqui tem um componente chamado H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Só aqui tem água, só aqui tem vida. Sabe por quê? Porque Deus começou e terminou a criação. Deus não parou nada pela metade. Ei, não existe um nutriente que o homem precisa criar. Tudo que você precisa para sobreviver, a terra produz. Se te deixar numa terra fértil com um punhado de semente, você vai sobreviver. Sabe por quê? Porque tudo que o homem precisa, a terra produz, porque Deus não deixou nada pela metade. Ei, Deus começou a criação e terminou a criação, porque Deus não deixa nada pela metade, Ele consumou a obra. Segunda coisa que Deus consumou, que envolve toda a humanidade, é João 19:30. Jesus diz: está consumado. O que está consumado? A obra da salvação. Apocalipse 13:8, o cordeiro está morto antes da fundação do mundo. Mas é em João 19:30 que Jesus diz: está consumado, foi concluído. E aqui está a diferença do evangelho para as religiões. Por que a gente não pode chamar evangelho de religião? É claro que a gente usa no nosso português, a minha religião, mas evangelho difere de religião aqui. Por quê? Porque Jesus diz: está feito, está consumado. Qual a diferença? É que as religiões dizem: faça para ser salvo. O evangelho diz: está feito, creia. Está consumado. É só você crer pela fé. É só você crer. Está consumado. Pastor, e as boas obras? Boa obra não é para ser salvo, é para quem já é. Só você lê o que Tiago escreve: eu não faço boa obra para ser salvo. Isso aí não é a doutrina da nossa fé. O que é a boa obra? É a consciência da salvação. Se Deus me veste, eu visto alguém. Se Deus me alimenta, eu alimento alguém. Se Deus me ama, então tem que amar alguém. Só isso. Então não faço obras para ser salvo, faço porque sou, que eu entendi que fui salvo. Já está feito, já está consumado. É só crer com o coração, confessar com a boca. Crer, está consumado. E a terceira consumação de Deus está em Apocalipse 16, verso 17. João, tendo a visão na ilha de Patmos, ele vê quando os anjos voam com as taças da ira de Deus. E quando o 7º anjo derrama a 7ª taça da ira de Deus, sai uma voz debaixo do trono e diz: está feito. 3 consumações de Deus que envolvem toda a humanidade. A consumação da criação, todo mundo desfruta dela. A consumação da salvação, quem crê desfruta dela. E a consumação do juízo, que vai acontecer. O texto diz que quando o anjo derrama a 7ª taça da ira de Deus, as nações estremecem, as ilhas desaparecem, coisas inimagináveis começam a acontecer. Covid-19, fichinha perto do que vai acontecer. Mas qual o foco aqui? É que Deus começou a criação e terminou. Deus começou a obra da salvação e terminou. E o juízo de Deus também vai ser concluído. Porque o nosso Deus não é Deus que para pela metade, Ele é Deus que começa e... Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui nessa noite de ceia? Se Ele começou a criação e terminou, se Ele começou a salvação e terminou, se Ele começou o juízo e vai terminar, o que você acha que Ele vai deixar pela metade na sua vida? A obra que Ele começou, Ele vai concluir em nome de Jesus. Você está comigo aí? Estende a mão para receber. Eu declaro: vem um tempo de consumação de Deus na sua vida, consumação de projeto, de sonho. Ei, a obra que Deus começou na sua família, Ele vai concluir. A obra que Deus começou no seu ministério, Ele vai concluir. A obra que Deus começou na sua saúde, Ele vai concluir. Deus não para pela metade. Se Ele começou, Ele vai até o fim. Por quê? Porque está consumado. Porque
Por que nós podemos nos alegrar essa noite? Porque está consumado. Se você crê nisso, me ajude aí a adorar a Deus por alguns segundos, porque o seu Deus não parou as obras pela metade, Ele concluiu e vai continuar concluindo tudo aquilo que Ele começar. Está consumado. Está consumado. Respeitando o distanciamento, sem tirar a máscara nem encostar em ninguém. Mas pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Fala para uns 3 aí: está consumado, vai dar tudo certo. Glória a Deus.